O medo é uma emoção, e as emoções são sensações físicas e emocionais que são provocadas por algum estímulo, que pode ser um sentimento ou um acontecimento. Dentre elas, podemos encontrar alegria, tristeza, raiva, repugnância, desprezo, surpresa e o medo. O medo é um estado emocional que surge a partir da interpretação da pessoa em que a situação que ela enfrenta é perigosa e uma ameaça ao seu próprio bem-estar. Os perigos e as ameaças percebidos podem ser psicológicos ou físicos. As situações mais comuns que ativam o medo são as que se originam na antecipação do dano físico ou psicológico, a vulnerabilidade a perigos ou a expectativa de que a capacidade de lidar com problemas não seja suficiente para as circunstâncias que estão por acontecer. O medo motiva a defesa e funciona como sinal de aviso para um dano físico ou psicológico iminente, que se manifesta nas ativações do sistema nervoso autônomo. O indivíduo treme, transpira, olha ao redor e sente tensão nervosa para se proteger. Normalmente, para surgir o medo, é necessária a presença de um estímulo que provoque ansiedade e insegurança no indivíduo. Porém, em determinadas situações, o medo pode se desencadear apenas a partir da ideia em relação a algo que seja desagradável. Quando o medo passa a ser patológico, ou seja, quando afeta profundamente um indivíduo no âmbito físico, psicológico, social, os psicólogos podem diagnosticar a pessoa como portadora de uma fobia. Apesar de ser considerado como uma emoção primária, o medo se caracteriza como um impulso negativo, que pode impedir qualquer ação que possa colocar a vida do ser humano em perigo. Primeiro medo sentido por um ser humano ocorre quando a pessoa ainda está na barriga da mãe. Um dos mais fortes sentimentos do ser humano é o medo da rejeição. A possibilidade de não atender ou superar a expectativa das pessoas dispara o nosso maior medo, o de ser rejeitado ou criticado. Esse processo tem origem na gestação. É cientificamente comprovado que os sentimentos, pensamentos e emoções dos pais são transferidos para o bebê durante a gestação. E assim, muitos medos manifestados na fase adulta podem ter sido gerados ainda no útero materno. Os medos reais estão associados a situações que oferecem riscos reais, como o medo de se machucar ao saltar de paraquedas ou o medo de ser demitido após expor suas opiniões pessoais na empresa. Esses medos são agentes protetores e não geram insegurança, pois não são capazes de interferir no sentimento de capacidade individual e são reais e concretos no risco oferecido. São esses medos que nos fazem pensar antes de agir, de tomar uma decisão ou de fazer uma escolha. Os medos emocionais dizem respeito ao temor de passar por alguma situação que possa provocar prejuízos emocionais, como o medo de fracassar, de se frustrar, de ser rejeitado, criticado ou abandonado. Os medos emocionais despertam insegurança e geralmente estão relacionados a um sentimento de incapacidade, inferioridade e não merecimento. Esse tipo de medo é capaz de paralisar a vida do indivíduo, que passa a perder oportunidades, desistir de sonhos e afastar-se de pessoas importantes. Algumas reações visíveis do corpo quando sentimos medo. Os olhos tornam-se maiores e mais redondos. As pálpebras superiores são elevadas, como na expressão de surpresa, mas as sobrancelhas aproximam-se, podendo-se até se tocar. Na boca, os lábios são alongados horizontalmente. Podem estar abertos ou fechados. A temperatura do corpo diminui, enquanto a frequência cardíaca aumenta. O aumento do batimento cardíaco, a aceleração da respiração e a contração muscular são algumas características físicas desencadeadas pelo medo. Não se fala em tratamento para o medo, a não ser nos casos em que ele se torna irracional, como na fobia. Nesses casos, o tratamento mais conhecido em psicoterapia é a dessensibilização sistemática, que consiste na aproximação sucessiva do sujeito em relação ao seu objeto de pavor. Entretanto, o medo também ensina a ter respeito e limite nas atitudes, além de motivar os indivíduos a superar essa limitação. O medo, portanto, adverte-nos quanto à nossa vulnerabilidade e também facilita a aprendizagem e ativa estratégias de manejo em situações problemáticas.